Fala comigo, Tubarão do Mercado Financeiro, tudo bem com você, cara? Bom, vídeo de hoje a gente vai dissecar aí o Times and Trades. Vou mostrar pra você Times and Trades ordem original, Times and Trades de negócios. Vou falar sobre os diferentes tipos de ordem, ensinar você a colorir o Times and Trades, a como economizar espaço no seu Times and Trades, otimizando aí a sua tela e todas as funcionalidades do Times and Trades. Bom, pessoal, antes de começar a falar de Times and Trades aqui, essa tela eu montei ela num vídeo que tá aqui no canal. Se você quer ter acesso a essa tela, eu vou deixar o link aqui no card, você pode clicar e ir lá assistir o vídeo, como você pode montar uma tela idêntica a essa. Até mesmo você consegue fazer o download do arquivo para instalar no seu Profit aí e já colocar a tela desse jeito que tá aqui. Mas o vídeo de hoje vai ser falando sobre o Times and Trades, esse carinha aqui onde a gente faz a leitura de fluxo, onde a gente lê a fita. Eu, particularmente, só utilizo o Times and Trades ordem original, mas a gente tem o outro tipo aqui de negócios que também é muito utilizado. Eu vou começar explicando sobre o ordem original, que é o que eu mais utilizo, e depois eu passo para o negócios e explico até o porquê que eu não utilizo negócios, que eu prefiro utilizar o ordem original. Vamos lá, a primeira coisa, a gente vai ver aqui as colunas do Times and Trades. A gente tem a coluna data, onde a gente pode ver o horário aqui das ordens que estão saindo no mercado, a coluna compradora, a coluna valor, a coluna quantidade e a coluna vendedora. Então, valor é o preço que está saindo aquele negócio, quantidade é a quantidade da ordem, aqui no ordem original. Lá na aba negócios, a coluna quantidade não vai ser o tamanho da ordem, mas quando chegar na explicação da aba negócios eu mostro isso para vocês. A coluna compradora, vendedora, mostra ali a corretora que está comprando ou vendendo, a corretora que está emitindo, que está lançando aquela ordem no mercado. Importante de dizer, aqui no Times and Trades a gente só vai ver as ordens de agressão. Se você não sabe nada de fluxo, não entende o que é uma ordem de agressão e o que é uma ordem passiva, eu tenho uma playlist do zero, mostrando para você ali do básico os tipos de ordem, o que é uma ordem de agressão, o que é uma ordem passiva. Vou deixar o link aqui, você pode clicar, tá aqui no YouTube mesmo, e assistir a aula zero aí sobre tape reading, para você entender tudo que eu tô falando nesse vídeo aqui. E como vocês podem ver, eu colori o meu Times and Trades para ficar vermelho para as agressões de venda e verde para agressões de compra. Como que eu faço isso? Vamos clicar com o botão direito e lá em propriedades do Times and Trades, e aí você vai vir aqui em cores. Veio em cores, você vai vir aqui tipo de trade, cor do comprador agressor e cor do agressor vendedor. Aqui outros tipos de negócio, que para eu que utilizo o Times and Trades original, tanto faz isso aqui, porque eu não vejo os outros tipos de trade, eu só vejo as agressões, diretos não são vistos no Times and Trades ordem original. Você vai escolher lá as suas cores, se quiser mudar, vamos pôr, por exemplo, azul claro aqui para compra. Você vai escolher colorir conforme o agressor e colorir fonte. Se você deixar colorir linha inteira, cara, vai ficar marcada assim a linha toda, o que eu não gosto, tá? Fica muito chamativo. Vou mostrar aqui para vocês, só para você ter uma ideia. Olha lá como que fica se você escolhe colorir linha inteira. Parece o Circo de Soleil aqui, o Times and Trades. Fica muito... eu não gosto dessa parada. Então volto aqui para colorir somente a fonte. Até porque você fica muitas horas, né? Nós, traders, ficamos muitas horas aqui na frente do computador. Então, se você coloca uma cor chamativa e ainda para colorir a linha inteira, cara, vai cansar muito a sua vista. E a gente não quer ficar cansado operando, não é mesmo? Então, escolhi lá a cor que eu quero, colorir a fonte e vai ficar assim. A cor do fundo do Times and Trades, você vai definir aqui nessa parte de cima. Eu deixo preto e preto, porque normalmente eu escolho cores mais vivas aí para a fonte. Então, como eu deixo verde e vermelho para compra e venda na fonte, eu gosto de deixar o fundo preto, que fica bem aparente aí a letra, não tem problema nenhum. Vamos voltar aqui pro verde e dar o OK. Próxima funcionalidade aí que a galera mais pergunta: como colorir os players? Você vai ver que aqui, ó, a Terra é roxinha, o Bradesco é esse vermelho, Nova Futura é um azul, Santander é outro vermelho, Ativa amarelo e por aí vai. Como você faz para definir cores aos players? Você clica com o botão direito, propriedades do Times and Trades, e aí você vai vir aqui na aba
agentes monitorados. Aqui em agentes monitorados, você vai ter todas as corretoras que operam na bolsa. E aí você escolhe as que você quer colorir. Eu, Uriel, como opero dólar, eu escolhi as que eu acho mais relevante do dólar. E a dica aqui vai, quando você for escolher coloração dos players, não faça coloração, não aplique regra de coloração para nenhuma corretora que é market maker do ativo que você opera. Se você opera dólar, não escolha os market makers do dólar. Não põe coloração nos market makers do dólar. No caso do dólar, hoje é a Genial e a UBS. São os market makers do dólar, os principais market makers do dólar. Por que que eu não aplico coloração nos players que são market makers? Porque eles aparecem o tempo todo. Então se eu fosse colorir eles, cara, ia ficar uma lambança ali de cor na minha tela, porque toda hora ia estar colorindo lá, por exemplo, se eu coloco amarelo para UBS. Então eu gosto de deixar só os principais players, tá? Os que eu vejo que tem maior volume, os que eu vejo que estão atuando mais. Então, muita gente pergunta, pô, Uriel, quais players você colore? Cara, os que eu tô colorindo hoje, daqui 6 meses podem não ser os mesmos. Então é importante que você saiba o conceito que eu aplico para escolher os que eu vou colorir ou não, e você aplica aí do jeito que você quiser, da cor que você quiser, e você vai se habituar com isso. E um adendo, essas regras de coloração não é algo só para ficar bonitinho ou isso e aquilo. Não, isso ajuda muito na leitura de fluxo. Eu que opero com essas cores há anos, cara, eu não preciso ler Santander quando o player do Santander faz uma ordem de compra. Cara, quando eu vejo a cor, eu já sei que é o Santander. É muito mais rápido, tá? Tem pesquisas aí que mostram que o seu cérebro identifica uma cor muito mais rápido do que a leitura. Então, entre você ler Santander ou ver cor vermelha Santander, é muito mais rápido você ver vermelho Santander. E isso também funciona para a questão de coloração da fonte que eu aplico, que é fonte vermelha venda, fonte verde compra, tá? Eu tiro aquela coluna agressor, que aparece normalmente ali, comprador, vendedor, porque eu não preciso, se eu já sei que a fonte verde é compra e a vermelha é venda, para que eu vou ter uma outra coluna ali falando a mesma coisa que eu já tô vendo nas cores, e deixo só a coloração. Afinal, meu cérebro vai trabalhar muito mais rápido dessa forma. Bom, se vocês olharem aqui, eu tenho apenas alguns players, porque muitos desses aqui não operam no dólar, e alguns que operam também não têm significância para mim, como por exemplo a Clear. Cara, por que eu vou destacar a Clear? A Clear não é um player institucional que vai mexer no mercado, tá? Inter, Banco Inter, nunca vi o Banco Inter mexendo aí no dólar, nunca vi nem uma boleta no Inter. Mirai é outra corretora pessoa física. Merrill Lynch é um banco, é um institucional? Sim, banco institucional forte, mas não opera muito dólar. Já vi atuando forte em algumas ações, então talvez se você opera, faz day trade em ações, e na ação que você opera Merrill Lynch tem uma relevância muito grande, coloca a coloração no Merrill Lynch. E aqui mais um bizu, mais uma dica de coloração. Se vocês olharem aqui, o meu Santander é vermelhão. Se vocês olharem, o meu Itaú é laranja. O Goldman é cor de ouro. O Bradesco também é vermelho. Aqui eu deixo os dois coloridos, os dois Bradescos, porque eu não sei qual que é o certo. Então eu coloro os dois e acabou. Por quê? Porque isso é intuitivo pra mim. Porque a minha vida toda eu vejo o comercial do Itaú e tá lá a menina fazendo assim, é tudo laranja no Itaú. O Santander é sempre vermelho. O Bradesco também sempre foi vermelho na minha mente. Então, eu gosto de deixar de uma maneira que fique mais intuitiva. Então, tem cor específica? Não. Fechou o olho, fala ativa, que cor vem na tua cabeça? Amarelo. Eu pus amarelo aí. Então, é assim que eu faço para escolher a coloração dos meus players. Se não tem nenhum motivo intuitivo, não tem nenhum motivo ali real por trás, como os que eu falei do Itaú, Santander, Bradesco, eu simplesmente vou lá e escolho qualquer cor que eu acho que fique legal. Enfim, vamos fazer a coloração aqui de um player só para vocês verem. Eu escolho lá o Votorantim. Eu vou clicar aqui em monitorar agente e vou escolher aqui uma cor para ele. Então eu posso escolher aqui para o Votorantim, eu vou escolher essa cor cinza, cinza mais escuro aqui. Aqui, tipo de coloração, deixa colorir linha e dá o OK. Assim que aparecer lá o Votorantim agredindo ou fazendo alguma coisa, ele já vai vir com a coloração nova que eu acabei de aplicar. Outra funcionalidade que ajuda muito aí na leitura de fluxo é você destacar os contratos, as ordens maiores, como por exemplo essa ordem aqui do Morgan, acabou de vir 165.
Se você não está muito atento, essa ordem pode passar batido, e é uma ordem bem relevante no mercado. Você não quer que passe batido uma ordem relevante no mercado. Então você vai vir aqui e vai escolher a aba quantidade. A gente vai criar uma regra de coloração. A gente vai escolher maior ou igual a, para esse atual momento do dólar, maior ou igual a 8. Eu vou escolher a cor branca, por quê? Porque o meu fundo é preto. Então se eu coloco uma cor branca, vai ser bem destacado. Eu clico em adicionar. Então agora todas as ordens maior ou igual a 40 contratos, né, que são 8 lotes do cheio, vai destacar. Vou dar o OK. Olha lá como ficou mais nítido agora as ordens que vão saindo mais fortes. Só o lote do Morgan lá de 165, a Ideal que bateu aqui 40 depois, outro lote do Morgan aqui embaixo. Então essa regra de coloração é muito boa para te ajudar aí na leitura de fluxo, não perder nenhuma boletada, dar um destaque maior aí para quem está atuando com mais contratos. Uma funcionalidade bem irrelevante, mas se você quiser saber, dá para você utilizar. Você vai vir aqui em visibilidade e vai clicar em mostrar milissegundos. E aí você vai ver que agora lá o seu Times and Trades, ele mostra as ordens em milissegundos. Antes a gente só via até os 31 segundos, só tinha até a aba segundos. Agora tá mostrando os milissegundos. Cara, pra mim isso sinceramente não presta pra nada, não tem diferença nenhuma na minha leitura eu saber o milissegundo daquela ordem. Eu sabendo o segundo já é o suficiente, mais que suficiente para eu operar. Então isso aí pra mim só suja a tela, então eu deixo sem. Mas se você quiser, já tá aí o conhecimento e você pode aplicar se você achar que tem alguma relevância. Se vocês olharem aqui na tela, eu tenho dois Times and Trades. O aqui de baixo, ele só tem ordens igual ou maior a 40. Como que você faz para definir um Times and Trades assim? Ah, eu quero tirar as ordens de 5. Eu quero que o meu Times and Trades seja só ordem maior que 10. Então clica lá, vai em propriedades, você vai em quantidade e vai escolher aqui filtrar negócios por lotes. Então eu só quero maior que um contrato, eu não quero as ordens de um contrato. Agora o Times and Trade só vai mostrar que for de 10 para cima, né? Afinal o cheio é de 5 em 5, então se eu filtrei acima de um lote que é 5, agora é só de 10 para cima. Uma coisa que pouca gente sabe, esse asterisco aqui, o que significa esse asterisco? Esse asterisco significa que a ordem desse player consumiu mais de um nível de preço. Como assim consumiu mais de um nível de preço? Todas as ordens que saem aqui no Times and Trades, elas estão consumindo as ordens passivas que estão lá no book de ofertas. E como eu já disse, se você não está entendendo isso, você precisa assistir a aula 0 que eu criei para as pessoas que têm zero conhecimento de fluxo. Tá aqui no card, só clicar aí lá na playlist e assistir. Aula 0 de Tape Reading. Voltando aqui para o Times. Então essa ordem da HConcore, ela consumiu mais de um nível de preço. Se você olhar a ordem anterior aqui da UBS, estava lá no 56. Ou seja, o último negócio anterior a esse da HConcore foi no 56. E a ordem da HConcore veio até os 53, ou seja, a HConcore consumiu 3 níveis de preço aí com essa ordem de 100 contratos. E quando você vê a ordem com asterisco e o preço, esse preço sempre vai ser o preço da última ordem, do último lote que ele negociou. Então ele pode ter executado 95 lotes a 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Mas se ele executou um lote e foi o último lote a 3, vai vir o preço da ordem a 53. Ah, eu quero saber desde onde ele consumiu, eu quero saber quais foram os negócios efetuados. Você vai vir aqui em cima dessa ordem e dar 2 cliques nela. Quando você dá 2 cliques, ele abre ali todos os negócios que saíram nessa ordem da HConcore. Então vê que a ordem da HConcore começou lá no 55,5, vendendo tudo a 55,5, consumiu, só tinha 10. Né? Vocês veem que aqui ele consumiu 5 da Clear e 5 da Genial. Aí já foi a 55. Consumiu todos do 55, todos do 4,5, todos do 4, todos do 3,5. E aqui foi aonde parou a ordem da HConcore. Foi consumir até o lote da Genial lá no 53. Ah, eu não entendi aonde que está vindo, desde onde que consumiu essa ordem. Você vai e dá 2 cliques em cima da ordem que você quer saber. Ah, eu quero saber qual foi a ordem da Ideal aqui, de quem que ela comprou. Dá 2 cliques em cima da ordem dela,
você vê que ela consumiu 50 contratos de um player só. Ou seja, tinha um player que era HConcore ali com 50 na venda, a Ideal foi e consumiu. Vamos dar uma olhada agora na aba Negócios aqui do Times and Trades. Diferente lá do ordem original, aqui a gente vê os dois lados do negócio. A gente não vê só a agressão. E como vocês viram ali na ordem da HConcore, por exemplo, uma ordem de um player pode negociar com vários outros. Então eu vendi 100 lotes a mercado, mas eu posso sair negociando. Ah, é 5 da UBS. Ah, é 5 da UBTG, 5 da Capital, 5 da XP. Você vai negociando ali com quantos players forem precisos até completar a sua ordem. E é isso que a gente vê aqui no Times and Trades de negócios. Você vê todas as ordens, todos os negócios que foram fechados. Então aqui você vai ter a cor do agressor, né, verde e vermelho para compra e venda, como já era antigamente. E aí você vai ter corretora dos dois lados, porque você vai ter a corretora do agressor, como por exemplo aqui o Santander mandou uma ordem que negociou com vários outros players. Vocês podem ver que foi tudo no mesmo segundo aqui, então foi uma ordem única. E aqui vocês vão ver a parte que estava passiva, quem estava no book de ofertas. E aí que entra o meu ponto de não precisar utilizar o Times and Trades de negócios. Se eu faço uma leitura do Times and Trades ordem original e do book de ofertas, eu não preciso do Times de negócios. Porque eu tô de olho lá no book, eu sei quem que é relevante no book de ofertas, eu já sei quem que tá lá passivo. Se torna irrelevante eu ter um book de ofertas junto com Times de negócios. Então, se de qualquer maneira eu vou precisar ter o book de ofertas na minha tela, para que eu vou ter o Times de negócios? Eu prefiro ter o Times original, porque para mim tem muito mais sentido, é muito mais efetivo eu saber qual foi o tamanho daquela ordem que o player mandou, e não com quantas pessoas ele casou ou não. Como por exemplo essa ordem da UBS, foi uma ordem de 50 contratos. Para mim é muito mais interessante eu saber que foi uma ordem que a UBS está tomando de 50 do que ter essa informação aqui assim aberta. Aqui a UBS negociou 5 com a Ideal, negociou mais 5 com a Ideal, 5 com a Genial, 5 com a Genial, 15 com a INTL, 15 com a INTL. Cara, pra mim isso é irrelevante. É muito mais relevante eu saber qual que é a quantidade que o player está agredindo, qual que é o volume que ele está vindo para cima do mercado, do que ficar vendo ali quem é contraparte a todo momento. Além do que, para você fazer a leitura do Times de negócios, você precisa de muito mais agilidade, porque vai mostrar muitos negócios. Uma ordem de 50, por exemplo, ela pode ter 10 linhas, quando uma ordem de 50 no Times original só vai ter uma linha. Então pare e pense, você precisa do Times de negócios? Ele é relevante assim? Aí você tem que avaliar, ver o seu operacional, o seu tipo de leitura, para você saber se você permanece utilizando negócios ou se você vai utilizar o ordem original. Como eu já disse, e sempre recomendo que as pessoas utilizem o Times original. Bom, pessoal, esse foi o tutorial aí do Times and Trades, dissecando todas as funcionalidades dele, explicando tudo para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tem muito mais conteúdo, tem tutorial de todas as outras ferramentas que tem aqui na minha tela nesse canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, compartilha com seus amigos e eu vejo você no próximo vídeo.